Inovadores da saúde! Vamos conhecer hoje um empreendedor e uma empresa que retiram atritos e melhoram processos na saúde, mais especificamente nos centros diagnósticos. Você sabe que a radiologia, a anatomia patológica, a patologia clínica são uma das especialidades que foram digitalizadas primeiro. Por serem digitalizadas primeiro, estas especialidades elas são mais impactadas através de softwares, de processos digitais. Consequentemente, através também da inteligência artificial. Então, por isso que se fala muito que o radiologista terá problemas com a inteligência artificial, e até certo ponto isso é uma verdade, mas a gente pode discutir isso depois com o Du. Hoje nós vamos entender como que esses centros diagnósticos que envolvem anatomia patológica, patologia clínica e o diagnóstico por imagem podem performar melhor, melhorar a experiência do paciente, fazer diagnósticos com mais acurácia através dos softwares, dos processos digitais, e para isso nada melhor do que o Du, Eduardo Alvarez. Nos conhecemos há um bom tempo, né, Eduardo? Sou fã do seu trabalho, você digitaliza com grande intensidade, né, a saúde, um dos pioneiros, e eu queria que você começasse contando um pouquinho do seu background antes da gente falar do nosso tema. Tá certo, obrigado. Cara, eu tenho uma formação que eu me orgulho muito. Eu sou formado em Informática Biomédica na USP, em Ribeirão Preto. Época se falava Informática Biomédica, ainda é o nome do curso. A gente pode discutir bastante sobre saúde digital e o quanto que de fato podia ser essa nova nomenclatura, né, do caso do curso. Mas eu fiz esse curso, me formei em 2009. Depois disso, minha formação ela continuou ainda na área da saúde com um mestrado, né? Eu fiz um mestrado na Clínica Médica, no HC de Ribeirão Preto, e foi muito legal, que era um mestrado já focado em investigação clínica, já direcionando um pouco mais do meu trabalho para o mundo do diagnóstico por imagem. Então, naquela época a gente já trabalhava com inteligência artificial, mas a gente não ainda falava inteligência artificial, né? 2010 e por aí vai. E até comecei a empreender. Acho que eu precisava de um pouco de um background de, assim, administração, né? Para criar uns negócios. No final das contas, quando eu brinco com todo mundo que quando eu fui abrir a minha primeira empresa, eu não sabia o que era um CNPJ. Então, a gente foi descobrindo um pouco sobre isso, aprendendo. A gente não é treinado administrativamente dentro das nossas formações no Brasil, né? Até um ponto a ser bastante melhorado. E aí eu fui fazer mestrado, fiz FGV, fiz marketing, depois fiz vendas também, para estruturar os negócios e começar a minha caminhada empreendedora. E aí, como que surgiu a ProRades? Como foi a fundação da ProRades, que é a sua empresa atual? A ProRades, ela surgiu em 2013, olhando uma oportunidade de mercado e olhando uma dor do mercado, né? O setor diagnóstico, ele é uma grande representatividade de todo, vamos falar assim, o volume econômico financeiro da cadeia de saúde. A gente vê a expectativa de vida da população aumentando, naturalmente métodos diagnósticos também sendo cada vez mais utilizados. E víamos que existia uma grande oportunidade de digitalização, informatização, automatização, aí a gente tem diversos termos para se falar em cima disso, e cada um deles com as suas vertentes. E aí, em 2013, juntamos eu e mais 2 sócios e fundamos, no caso, a ProRades. A gente tinha uma ideia, né, inicial de trabalhar a conexão de toda a cadeia de diagnóstico por imagem. Então, a gente sempre quis conectar todos os hospitais, serviços diagnósticos, clínicas em uma única plataforma. E, a partir disso, a gente começou um desenvolvimento. Desenvolvemos um sistema de gestão de pequenas e médias clínicas, evoluímos para um PACS, evoluímos para fazer processos de faturamento, e até que temos hoje uma suíte, né, que ela é capaz de atender os centros diagnósticos como um todo. Perfeito. Sensacional esse curso que você fez, né? E lá saíram grandes empreendedores da sua turma desse curso, Sim. né? Felipe Lourenço formou lá. Então, grandes empreendedores da saúde são oriundos desse curso lá. Como que você acredita, Odu, que a tecnologia, os softwares, né? É legal a gente... Eu
nas minhas aulas lá na São Leopoldo Mandi, que eu sou professor lá, e eu gosto de exemplificar bem, diferenciar a palavra tecnologia, né? A gente tem tecnologia de procedimentos e tecnologia de processos, né? A tecnologia de procedimentos, ela é uma tomografia, uma ressonância, é um stent, é uma órtese, é uma prótese, são aqueles devices, são aquelas máquinas caras que a medicina está acostumada a trabalhar desde que o mundo é mundo, né? Isso é ensinado para o médico, isso está nos compêndios de medicina, isso está nos artigos de medicina, o que é indicar, o que não indicar, quando indicar, o preço, né? Avaliação de custo. Então, a gente tem toda uma ciência dessa tecnologia. A outra tecnologia são as tecnologias de processos, que é essa que a gente está falando, que é essa com que você trabalha, que a gente pode chamar de saúde digital, que antigamente era chamada de informática médica, hoje é chamada de e-health, saúde digital, e o nome, ele só vai mudando de acordo com a moda, né? Assim, não tem problema, eu não vejo nenhum problema em informática médica, só que é um nome que não é atual, ele é um nome que é mais antigo, mas significa a mesma coisa. O fato é que essa cadeira de informática médica, que eu também tive lá na minha formação, mas eu tinha aula ali num sistema todo engessado, né, todo burocrático, que os alunos odiavam passar por essa cadeira da informática médica, que é o curso que você fez focado nisso, né, isso evoluiu muito. Evoluiu porque os algoritmos, os códigos, eles evoluíram. Então, essa tecnologia de processos que tinha uma presença muito pequena e muito coadjuvante na medicina e na saúde, ela passa a ter um protagonismo, a assumir uma relevância muito grande com o passar dos anos. E aí talvez a gente vive talvez o ápice dessa e-health, dessa digitalização da saúde. E eu tô falando ápice, eu não sei quando que esse ápice vai acabar, porque a próxima onda, sei lá, eu acho que é a medicina quântica, né, a medicina, a inteligência artificial, mas enfim, a gente vive um apogeu, eu acho, dessa era digital, em que pese que isso não está distribuído igualmente. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia existe. E eu queria que você falasse um pouco como que você vê isso, na sua opinião, melhorando os processos e retirando os atritos nos centros de imagem e o papel disso com os profissionais, com os médicos, com os profissionais que trabalham com a saúde. Legal. Sobre a nomenclatura, eu acho que é muito legal a gente olhar e ver o mercado americano, né? Toda vez que um termo começa a cair, ele já cria um nome novo, o mercado americano é muito bom para rebatizar. Então, Medical Informatics, que era como começou, então, Short-Lived, definindo algumas coisas, etc. Numa evolução de Digital Health, são rebatismos. No final das contas, eu acho que, se a gente falar tecnologia em saúde, informática médica, saúde digital, no final, tá valendo para todo mundo. Eu acho que é isso legal. E é muito bacana que você trabalha nas suas disciplinas, essa diferença, que muita gente entende tecnologia como uma coisa só, e na verdade não é. Por exemplo, na ProRades nós temos assim, zero trabalhos relacionados a procedimentos, técnicas, ou stand, como você falou, equipamentos, etc. Não é o nosso caminho. O nosso caminho, de fato, é todo processual. E eu vejo com muita clareza que o advento de melhoria de capacidade computacional e melhoria de capacidade, vamos assim, de armazenamento de dados está, de fato, transformando, né, toda a nossa realidade de saúde digital. Por quê? Antigamente, digamos, era bem mais complexo eu ter chamar hoje data lake, né, de novo, nomenclaturas, mas um armazenamento de dados que fosse capaz de armazenar 100 teras, 200 teras de dados. Hoje na ProRades a gente tem mais de 400 teras de dados armazenados, tipo, sobre gestão nossa. É muita coisa. Isso hoje é viável, isso é quase que trivial. Bem como tem que ter capacidade computacional para conseguir processar toda essa informação, que não adianta nada eu conseguir armazenar e não conseguir processar esses dados. Quando eu consigo processar esses dados, eu começo a enxergar aquilo que não é tão óbvio. A gente estava comentando há pouco de o que é tão óbvio de informações, de análise de dados, etc. Quando eu tenho capacidade de processar esse conjunto de dados que a gente tem, a gente começa a entender o que não é tão óbvio. Quando a gente chega nessa linha, a gente começa a olhar e fala assim, tipo, tá, onde estão os gargalos?
onde estão os diferenciais? Como é que eu construo, de fato, alguma coisa que seja relevante para aquele, assim, cliente ou para aquele agente que, de fato, a gente quer entregar valor? Claro que olhando na ponta, o paciente está lá, a gente é sempre voltado a entregar valor para o paciente. Então, você como médico, eu como gestor na área de saúde, ou como todos os nossos colegas, tipo, a gente sempre entrega valor para o paciente lá na ponta, mas a gente tem uma cadeia processual aqui, né, para chegar nesse momento. Então, com o advento de processamento, com o advento disso, a gente conseguiu gerar mais algoritmos, a gente conseguiu gerar mais dados e entender que as cadeias de tecnologias, de informatização, elas têm que, de fato, gerar benefícios para que os profissionais atendam os pacientes com melhor... vamos falar assim, com mais tempo, não se preocupar com processos burocráticos. Ou seja, as coisas hoje elas chegam mais azeitadas. Eu gosto muito de futebol, então eu sempre brinco que a bola tem que chegar redonda. Então, desde o processo, quando o paciente está chegando numa recepção, numa clínica, aquilo tem que rodar bem. Eu tenho que fazer uma análise de elegibilidade desse paciente de uma maneira adequada, eu tenho que fazer a recepção desse paciente de uma maneira adequada, eu tenho que direcionar ele para o setor certo dentro de um serviço diagnóstico, dentro do hospital e por aí vai. Quando chegar lá, ele tem que fazer o exame correto, com todas as informações corretas, com o preparo adequado que chegou para ele, para que quando chegar a bola para você, por exemplo, radiologista, cara, você tenha acesso aos exames anteriores desse paciente, porque já foram todos linkados e conectados via esse grande mundaréu de dados que a gente tem. O pedido desse médico é até mesmo conseguir discutir com quem indicou esse exame para você, o porquê que está fazendo aquele procedimento. Outras informações de dados desse paciente, estilo de vida, hábitos de vida, ou fichas de anamnese que você consiga ter, para que você olhe aquilo e você foque no quê? Cara, na atenção daquele paciente. Vou dar o melhor diagnóstico possível ali para ele. Muito massa. E quando a gente faz essa aprofunda esses conceitos e diferencia tecnologia de procedimentos e tecnologia de processos, a gente vê que o médico, que o profissional da área, ele é uma peça fundamental no desenvolvimento dessas tecnologias. Assim como para uma nova molécula, a gente tem pesquisadores, cientistas que são da área da saúde, né? Acredito que as boas tecnologias para retirarem atritos, melhorarem processos, elas terão que contar com o protagonismo destes profissionais que entendem de saúde, que estudaram saúde, que vivenciam a maior parte do seu tempo com saúde. Como que você vê isso no desenvolvimento do seu produto que atende a área da saúde? É fundamental. O sucesso que estamos conseguindo ainda, tem bastante caminhada para a gente seguir na ProRads, mas tudo aquilo que a gente vem conseguindo construir é de fato devido aos nossos usuários, ou stakeholders desse processo como um todo. A gente não desenvolve nada sozinho, a gente não cria nada sozinho. O médico que está lá na ponta, ou o faturista que está trabalhando nesses dados, o pessoal do financeiro, o recepcionista ou a recepcionista que está trabalhando ali dentro, são entidades-chave nessa análise nossa. Claro que tem um papel de quem estudou a tecnologia, o desenvolvimento, ou entende um pouco do mundo administrativo empresarial, de tirar um pouquinho do o que você quer e colocar muito daquilo de o que você precisa. Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente começa a fazer um processo de discovery para fazer um desenvolvimento de alguma coisa, as pessoas confundem aquilo que elas desejam daquilo que elas de fato precisam. Tem frases muito clássicas do Steve Jobs, né, falando disso, ou Ford falando que se não construiria um carro, as pessoas queriam tipo uma carroça que tivesse mais cavalos e andasse mais rápido, né? Então, esse processo, ele é muito, importante de ser discutido. Mas a gente sempre está junto, próximo do quê? Dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para fazer esse processo de desenvolvimento. Com feedbacks contínuos, melhoria contínua. Não tem, o ambiente hoje de desenvolvimento de software é completamente diferente do movimento de desenvolvimento de software que existia há 20, 30 anos atrás, no qual a cada 18 meses, 36 meses, soltava-se uma release. Cara, quantas vezes atualizado o seu iPhone por dia? Ou por dia não, desculpa, mas por bimestre, pelo menos. Então, assim, esse movimento contínuo, ele faz o quê? Ele coloca quem? O usuário dentro desse processo de decisão e faz com que essa melhoria contínua ela aconteça. Isso é chave, a gente vivencia aqui dentro do SD Conecta, né? E vale a pena, eu acho, que a gente explicar essa palavrinha aí que você falou do discovery, porque
pro médico, pro executivo de saúde, que às vezes não esteja ligado ao desenvolvimento de um produto digital, ele não tem essa percepção. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui no processo de discovery. Você bem disse que um software hoje ele é um processo vivo, né? Isso a gente pode ver na evolução do desenvolvimento de software, né? A gente tinha ali as metodologias waterfalls, né, em cascata. Então, você chegava assim no dia 1º de fevereiro, pegava um escopo e falava, ó, dia 1º de julho eu te entrego. Aí chegou lá 6 meses programando, chegou lá, não era o que o cliente queria. Aí rescindia contrato, ou senão tinha que fazer um adendo e jogava para dezembro. Só que hoje o mundo muda muito rápido. E não era questão que a empresa que estava entregando esse software, ela era incompetente. Não, porque é muito difícil você traduzir e saber o que o usuário precisa antes de o usuário, desculpe o pleonasmo, usar. Porque se ele não usa, como que ele vai saber se funciona? Sim. Está na cabeça de quem está desenhando, quem está produzindo. Então, para isso, os produtos digitais, a gente tem isso dentro do SD Conecta, vocês têm, as sprints de discovery, que vai o time de produto, o UX designer, o PO, que é o Product Owner, ele vai descer no nível de entender o comportamento do usuário, às vezes fazer entrevistas, fazer imersões, pesquisar a fundo o que esse usuário quer, às vezes com protótipos antes de desenvolver o código, mostrar para ele, dar para ele usar. E aí, é muito importante o papel do usuário reconhecer isso. Sim. E colaborar com isso, né? E essa colaboração, ela pode ser em todas não precisa ser só no software que você trabalha médico, mas ele está em todos os locais que você vai. Porque se eu vou num restaurante, uma coisa que eu não gosto, que é o QR Code ali no cardápio, velho. E cada um funciona de um jeito. Tem uns que você gasta 20 minutos para acessar o cardápio. Cara, eu sempre dou o feedback. Eu falo, cara, tá muito chato isso, tá muito ruim. Eu sei que você tá querendo economizar para não fazer o cardápio em papel, porque muda, mas você tem que melhorar a experiência aqui, numa boa, sem... Porque eu quero que o usuário do SD Conecta faça isso comigo, né? E como que você vê esse papel do médico dando feedback? A gente precisa caminhar mais nesses feedbacks? A gente precisa trazer uma cultura do feedback, na sua opinião? A cultura do feedback, ela tá muito em moda, né? Independente do setor, não só para desenvolvimento de software, mas dentro das empresas. O que mais se faz no mundo de RH, discussão hoje em dia, é a cultura do feedback. Quando eu tô falando do feedback médico, tem um equilíbrio que a gente tem que tentar buscar. E esse é sempre o trabalho que eu, com o meu time lá da ProRads, a gente tenta sempre fazer. Tá junto, tá próximo, colher informações, mas não ser invasivo o suficiente para que atrapalhe a rotina de cada um. Putz, sabe, você é médico, você sabe que como é a sua agenda. Você sabe o quão conturbada é a agenda de um radiologista, de um clínico, não importa. Né? Então a gente tenta equilibrar. O que é importante saber é que toda vez que alguém do meu time, ou nós, ou de alguma outra fabricante, de qualquer tipo de tecnologia esteja em conjunto, ele está sempre buscando entregar valor para aquilo que está sendo feito. Então, agregar valor é gerar um conflito de ideias, é entender o que está se passando por ali e, de fato, entregar aquele produto. Você bem comentou no começo da sua fala que o software é um ser vivo, né, atualmente. O backlog é um ser vivo, né? O backlog, tecnicamente falando, nada mais é do que a lista de tarefas para se você tem que colocar no seu produto. O backlog é um ser vivo. Muitas coisas entram e saem dali sem muitas vezes serem tocadas, né? Porque aquilo que faz sentido hoje, a partir daqui 6 meses pode não fazer sentido. A gente, cara, viveu um cenário de pandemia iniciando ali em 2020, no qual muitas empresas de software falam assim, opa,
pera, deixa eu mudar um pouco aquela minha priorização que eu tinha acabado de definir, né? Tinha acabado de definir no final do ano, em fevereiro, algo do tipo, o que estava acontecendo para ser feito no ano como um todo. Falei assim, porque agora tem que tocar algumas situações que são mais de interoperabilidade, mais de conectividade, mais de ambiente de trabalho remoto do que necessariamente aquilo que estava já projetado para ser feito. Isso depende muito de todos os profissionais que fazem parte dessa cadeia, seja do lado do fornecedor, seja do lado do cliente, no caso. E aí acho perfeito isso, porque esse feedback, eu acho que precisa ser, fazer isso que a gente está falando, Sim. o quanto é importante do ponto de vista nosso aqui do empreendedor digital ou da sua empresa que fornece o seu software, tanto que é importante esse feedback, mas faz parte do nosso lado enquanto empresa contextualizar esse pedido. Não pode ser empurrado, não pode ser faz aqui para você ganhar isso, ou tem que ter inteligência suficiente para não contaminar o que você vai receber e nem para ser empurrado, né? E isso vem com relacionamento, isso vem colocando o cliente no centro, conhecendo as necessidades, conhecendo o que ele quer, o que ele precisa. E aprender a falar não, né? Eu acho que esse a grande dificuldade que existe nesse entendimento como um todo. Você saber falar não e explicar o porquê ou não é o que tem de mais difícil nesse mundo, porque as pessoas vêm com um desejo. Isso. É assim, tipo, eu não quero mais o QR Code para pegar o meu cardápio. Exato. Aí o pessoal vem e fala assim, cara, vai manter. E vai manter porque a gente tem um cardápio dinâmico que a gente escolhe os melhores verduras, proteínas, etc, para colocar no cardápio. Então não tem como a gente imprimir um cardápio diferente por dia. Aí você olha e fala assim, putz, gostei desse restaurante, vou ficar com esse QR Code, tá tudo bem. Agora, o outro que mantém o restaurante, um cardápio... vamos falar assim, intacto há 18 meses, cara, traz o físico pra mim que eu prefiro dar uma olhada. Exatamente. Então é muito nisso, entendendo qual que é o público, o que você vai servir, o porquê que você vai servir, que você consegue entrar nessa justificativa. Mas o falar não nesse momento é o mais importante. E falar sim, nunca também é só falar sim. Você, como eu disse um pouquinho antes, separar o desejo da necessidade. Sabe? O desejo da necessidade é muito importante. É o core do sucesso de todas as empresas. Porque, putz, eu desenvolvi o sistema com um parceiro. Não é verdade. Você desenvolveu com, tipo, um conflito de ideias. Você junta aqui algo que você ouviu com alguém, do interior do Maranhão, com uma outra informação que você ouviu de alguém lá em Porto Alegre, depois com alguém que falou lá na Bahia. Você fala assim, cara, se eu conectar tudo isso daqui, dá um caldo. Tem coisa legal para ser feito. E a gente, tipo, veio fazendo isso para entender os processos. Quando a gente começou atendendo uma clínica pequena, era o nosso único cliente, a gente falou assim, cara, como é que eu crio ferramentas que de fato dão ganho de produtividade para esses caras? Porque não era uma clínica no centro de São Paulo. Era uma clínica interior. Mas se eu entrego lá valor, eu vou entregar valor em outros lugares. Quando a gente foi, falou assim, putz, viemos para São Paulo, num segundo cliente. Nesse segundo cliente, falou assim, tá, muito que precisa aqui, eu tenho aqui, mas se eu trazer alguns serviços e algumas informações, algumas tecnologias, alguns conceitos que são implementados aqui, vai funcionar lá. E a gente vê isso, cara, desenvolvimento de software, a gente vê isso com movimentos do mercado, a gente vê isso com movimentos de consolidação do mercado que estão acontecendo, sabe, em grandes players, etc. Então a gente consegue ver isso em todos os setores e todo esse contexto de desenvolvimento. É sensacional essa sua abordagem, é considerar o outro parte do seu processo, né? Sim. Incluir o outro, é uma palavra da moda, inclusão, né? Mas incluir aquele outro que você acha que não tem nada a ver com o seu negócio, mas você considerar que ele tem. Então, quando você dá uma justificativa e investe um tempo para convencer ele por que você está usando o QR Code ao invés do papel, você está considerando o outro como uma parte que é um ente fundamental no seu processo. Às vezes isso pode parecer óbvio, porque o cliente ele que mantém o restaurante de pé, mas isso não é óbvio no dia a dia. E se você não tiver uma cultura muito forte para descer isso para todo o seu ambiente, não adianta se o dono do restaurante e o chefe tem essa consciência. Se o garçom não comprar essa cultura, ele vai dar uma resposta, é isso que tem, ponto final. E eu não vou voltar no restaurante, mas
tem um bom motivo para ser o QR Code, né? E aí a gente fala num outro conceito de cultura que a gente tem que considerar o outro apto a receber essa informação e que essa informação vai ser valiosa para ele. Na verdade, quando você tocou o tema cultura, ele é o mais importante. Assim, de longe é o mais importante. E quando você cresce, é bem difícil você manter cultura. Um restaurante pequeno que só tem o chefe e o dono lá, eles conseguem manter isso. Agora, eu tenho um time de 60, 70 pessoas, como sabe, tenho hoje dentro da ProRads, você tem que trabalhar muito forte nessa manutenção dessa cultura, de considerar o outro como parte desse processo e, além disso, não negligenciar a opinião do outro. Porque muitas vezes é muito fácil você trazer a discussão pro seu campo e, tipo, acabar com o tema. Então, se a gente começa a discutir alguma coisa na cadeia diagnóstica aqui, se eu trouxer pro Technicase, cara, eu vou ganhar essa discussão. Se você levar pra parte clínica, você vai ganhar essa discussão. Só que, na verdade, eu ganhando não vai levar a lugar nenhum. Ou você ganhando não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que chegar no meio termo, no qual a gente tem uma cultura de tipo aprendizado colaborativo, no qual o clínico, o técnico, o operacional, o estratégico, todos eles são importantes e relevantes para essa construção. A gente vai buscar um senso comum. Toda vez que tem uma discussão, um embate com algum parceiro nosso, é objetivando melhorar para todo mundo. É objetivando melhorar. Quando você tem nos seus processos juntos, no SD Conecta, tipo, é a mesma coisa. Você fala assim, putz, eu tenho uma tese. Deixa eu entender se essa tese é válida. Aí você se ela para de pé. Se ela para de pé, você quer validar, você quer informação, ou você quer conceito, né, que você, tipo, batalhou, escreveu, rasgou tantas vezes, de fato vai ficar de pé. Você coloca o outro nessa pauta, começa a entender com ele, tipo, opa, tá certo? Putz, aqui não. Apaga esse parágrafo aqui. Isso aqui não funciona. Deixa eu incluir, deixa eu incluir outra situaçãozinha aqui. E a partir disso, a partir desse ambiente colaborativo, a partir dessa cultura de construção em conjunto ou construção colaborativa, né, sócio-construtivista, algo nessa linha, se você consegue evoluir. Fala um pouquinho da ProRads antes da gente encerrar, que Falo. a gente está discutindo aí essa como criar um produto digital, né? Sim. Como sustentar e crescer um produto digital. Eu acho que são princípios chaves que eu tenho aprendido ao longo do tempo e tenho muito por aprender, né? Que é um constante aprendizado. Fala um pouco da ProRads, o que vocês têm feito, onde vocês estão e onde vocês querem chegar. Tá. A ProRads é uma empresa com, vamos falar assim, DNA de medicina diagnóstica. Então, a gente tem produtos, todos tecnologia, nunca fornecimento de serviço específico clínico, né? Então, não temos equipe médica, não é o nosso jogo é fornecimento de tecnologia, é nisso que a gente entende, é isso que a gente faz, tá? Para o mercado de medicina diagnóstica. Quando eu falo medicina diagnóstica, estou sendo amplo o suficiente, porque a gente atende toda a cadeia de diagnóstico por imagem, no mercado dental, no mercado médico veterinário, como no mercado de análises clínicas também, com um único produto, um único portfólio, um único, vamos falar assim, maneira de entregar valor lá na ponta. O que estamos fazendo hoje, antes de falar, tipo, onde a gente quer chegar? A gente vê que o mercado de saúde digital, o mercado de saúde como um todo, está amadurecendo muito. Isso é uma coisa muito legal. Quando eu falo em amadurecendo muito, quando a gente começou lá em 2013, era muito difícil, e eu que sou um fã de interoperabilidade, eu sou muito fã nisso, discutir integração ou interoperar dados com potenciais competidores. Isso era muito difícil, isso praticamente não existia. Hoje em dia isso é uma coisa comum. Então, o que a gente vem fazendo hoje? A gente vem construindo o nosso hub de interoperabilidade, nosso barramento de interoperabilidade, no qual a gente quer integrar tudo com todo mundo. Ou seja, a decisão de o que usar, quando usar, em qual momento de usar, vai ser sempre do usuário lá na ponta. Não pode depender do fornecedor, com esse eu não falo, com aquele eu não falo. Não. O cara lá da ponta que sabe o que é melhor para aquela operação. O clínico, o médico radiologista que está numa cidade como Vitória da Conquista, ele tem que decidir o que é bom para ele, não alguém que está sentado aqui em São Paulo decidindo o que vai ter de produto para ele. Então, nesse momento, a gente está fazendo um hub de interoperabilidade, a gente já tem mais de 90 interfaces construídas, isso é uma coisa bem legal, e eu nem falo bastante de integração, que eu lá dentro do escritório até brinco com a galera, não é integração, é interoperabilidade, é bastante diferente um termo do outro, se quiser depois a gente vem discutindo isso aí para explicar com uma maior profundidade, mas criando esse barramento para que a gente consiga, de fato, ter o melhor produto para cada necessidade.
vem surgindo no mercado, isso é uma coisa maravilhosa, empresas especialistas. Empresas que é especialista em agendamento online. Empresas especialistas em omnichannel de comunicação com o paciente. Vai, call center, WhatsApp, SMS, etc. Empresas especialistas em fazer processo de autorização e análise de elegibilidade de paciente. Putz, eu não tenho que trazer isso tudo pro core da ProRades de desenvolvimento. O core da ProRades é controlar o fluxo. É controlar a entrada do paciente, é controlar o atendimento do paciente, é controlar a execução, a parte clínica e a entrega desse resultado, ponto. Disso, eu posso, de fato, plugar cada uma dessas outras soluções de parceiros, como eu disse, dessas todas que nós temos, para que a gente entregue um melhor valor. Porque nem sempre o que funciona para alguém aqui, funciona para alguém lá em Vitória da Conquista. O que funciona para alguém em Vitória da Conquista não funciona aqui. E o nosso objetivo, aí olhando um futuro, é que expandir mais no mercado brasileiro, ainda olhando o mercado de medicina diagnóstica. A gente gosta disso, esse é o nosso DNA. Estamos hoje presentes em 1.400 clínicas, hospitais, serviços, 1.400 pontos. Eu brinco que 1.400 lugares desse país utilizam nossa tecnologia. Isso me dá muito orgulho. Então a gente vem crescendo bastante, mas a nossa ideia é expandir mais, ter mais capilaridade, ter mais presença, principalmente nos interiores, na qual a gente já é bem forte, e melhorar a saúde do paciente lá na ponta. Perfeito. É uma coisa que eu falo, tipo, bato muito na tecla com todo o meu time. Falo assim, cara, a gente não salva a vida, mas a gente ajuda a salvar. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem lá dentro da ProRades, que é essa noção de, tipo, o quanto a gente ajuda nesse processo. Cara, é isso aí. Muito feliz de bater esse papo aqui com você. Fazia tempo que a gente não se via. Sim. Contar aqui um negócio pra vocês aqui. A ProRades foi meu primeiro cliente. A primeira nota fiscal que eu emiti como empreendedor fora da radiologia foi a ProRades. Eu tenho muito orgulho disso. Vocês fizeram um lançamento, né, da ProRades em São Paulo, e aí eu fui produzir conteúdos para vocês, fui fazer uma palestra e a gente fez uma ativação online, e foi muito legal. Foi muito legal mesmo, foi bacana. Foi meu, não esqueço, sou grato a isso, vocês terem confiado no meu trabalho lá atrás. 2019, né? 2019. Foi muito legal. Obrigado por esse papo. Obrigado e sucesso para você, pro Heinzen, né, que é seu sócio, e para a empresa de vocês. Obrigado. Show de bola. Obrigadão, Lourenço. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa aí a sua recomendação, dá o seu feedback. A gente falou a importância do feedback. Eu sempre peço feedback aqui. Vocês não ficam com medo de dar feedback, não. Reclama do QR Code pra mim aqui, pra falar o que tá ruim. Compartilha. Gostou? Já que se você gostar, manda pros seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp. Se você tá assistindo a gente no YouTube, dá um like, segue o nosso canal. A gente também tá no Spotify, em vídeo. Você pode conhecer aqui o Du aqui, saber como que ele é. Vai lá no feed do Spotify. Você é corintiano, Du? Que é? Demais. Sou palmeirense, cara. Você tá louco. Então tá bom, ó. Você pode conhecer Campeão brasileiro. E adoro futebol. Pode conhecer o Du, palmeirense. E preciso do seu feedback. Quem que você gostaria que tivesse aqui? Quem que você gostaria de escutar aqui, de ver aqui? É muito importante eu construir esse programa aqui junto com você. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.